Olá, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite. Prezados espectadores do nosso canal na tela e no rádio, estamos de volta aqui com a Essência Divina para um contato com os senhores e as senhoras, trazer informações pertinentes aos últimos acontecimentos. E mediante o momento que nós estamos vivendo com esta pandemia coronavírus. Antes de iniciar aqui a nossa conversa, eu gostaria de pedir a sua colaboração para que você se inscreva no nosso canal, dá o tradicional joinha e compartilhe com seus amigos e amigas nas redes sociais. É de extrema importância para que nós, que amamos este Brasil, que temos amor ao próximo, que amamos ao nosso semelhante, possamos trazer informações, talvez, que você não tenha conhecimento. E neste momento que estamos vivendo um mundo diferente, onde muitas vezes as pessoas se distanciam por medidas absurdas, medidas ditatoriais de governos que não têm nem o mínimo de respeito nem consideração ao ser humano, que estão possuídos por outras forças, digamos, forças estranhas. Muitos daqueles que se venderam, né, para grupos estranhos à vida humana, que não tem, na verdade, amor e a reciprocidade, o amor ao próximo. E é, mais uma vez, baseado no que nós estamos vivenciando no dia a dia, que nós vamos fazer esta conversa com os senhores e as senhoras. Os senhores são testemunha dos mais diversos acontecimentos que vêm acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. E digo para vocês, prezados espectadores do nosso canal na tela e no rádio, que nós brasileiros ainda somos privilegiados em face a esta situação, né, que estamos vivendo e que, infelizmente, algumas vidas se foram, repito, pela falta de humanismo, de amor ao próximo e até mesmo de obediência aos princípios cristãos. E Jesus disse com muita propriedade que veio para que todos tivessem vida digna e plena. E aqui na terra não está se obedecendo. Alguns que se acham os semideuses, se acham mais do que o próprio Cristo, que doa a sua vida em detrimento da nossa vida, se acham. Por isso, estão acumulados com forças estranhas para imputar aos cristãos, aqueles que amam a Cristo, que acreditam no Cristo e agradecem ao Cristo, que aqui estamos em face à sua permissão. E diante desta pandemia, nós estamos vendo situações acontecer que não era para acontecer no meio humano, né? Em nações que são tidas como humanas e, na verdade, o que a gente vê muito é a falta de humanismo, é a falta de amor ao próximo. E hoje nós no Brasil somos privilegiados por quê? Porque Deus, algumas pessoas até dizem que Deus é brasileiro, porque o que nós temos passado e não fomos ainda ao fundo do poço é porque realmente tem a mão divina, a mão de Deus. Nós hoje, brasileiros de bem e do bem, elegeu um presidente da República pelo voto soberano que tem mostrado o seu patriotismo, a sua brasilidade e, acima de tudo, amor ao seu semelhante,
e a fé cristã, que sempre está parelhada com o seu sentimento de ser humano e governante de toda esta nação brasileira. Estou me referindo ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que a cada dia tem nos dado provas inequívocas de que quer trabalhar para devolver o Brasil aos brasileiros. O Brasil é nosso e este Brasil já deu certo. Mas não com isso que o presidente não tenha sofrido os mais diversos ataques covardes pela classe suja e imunda de políticos corruptos que dilapidaram esta pátria amada chamada Brasil, que fizeram os mais espúrios negócios com o Brasil, governantes que por aí passaram, que na verdade a sociedade brasileira não tinha conhecimento da podridão que estava por baixo desses tapetes fedidos pela corrupção, pela a falta de amor à pátria e ao próprio ser humano. E nós estamos vendo a cada dia que está se desnudando esta mentira deslavada que foi perdurada por longas décadas de enganação, de empobrecimento deste povo, empobrecimento em todos os aspectos. Não tinha-se, na verdade, o desejo de implementar, por exemplo, uma educação de qualidade. Nenhum país pode se erguer e avançar para o progresso se não investe na educação do seu povo. Investir na educação do seu povo não é investir na mídia podre para dizer que tem uma educação de qualidade. Uma educação que, na verdade, fingiu os princípios da família com as ideologias de gêneros que foram implementadas nas nossas escolas públicas. Parte da nossa juventude está, na verdade, com a cabeça distorcida e muito pouco conhecimento daquilo que deveria ser implementado nas mais diversas salas de aula. Desde as creches, ensino fundamental, nas universidades, o que nós temos acompanhado, através de várias denúncias, é uma tristeza. Então, hoje nós estamos vendo um presidente que está tentando colocar o país nos seus verdadeiros trilhos, para que nós possamos, no futuro bem próximo, orgulhar-se e dar orgulho para essa juventude, para essas crianças que estão chegando hoje com o direito de viver dignamente e plenamente, com uma educação de qualidade, com uma saúde de qualidade, com uma segurança de qualidade para você ter o direito de ir e vir e sem ser, na verdade, abordado pela marginalidade. Nós estamos vendo o exemplo hoje, o Rio de Janeiro, que é tido como uma cidade maravilhosa, está sendo um verdadeiro laboratório do crime, da corrupção, montado por esta quadrilha que se especializou só em roubar, só em escravizar e querer levar esta nação aos moldes de nações que vivem escravizadas, a exemplo da China ditatorial, da China comunista, de Partido Comunista, que hoje comanda o governo da China, que produz todo esse desarranjo nos países, ceifando vidas sem dó, sem piedade. A exemplo de Cuba, um país que escraviza o seu povo. A exemplo da Venezuela, que está aí, o momento que vive a Venezuela, chegando à extrema pobreza. E nos mesmos caminhos está se direcionando pela não sabedoria do povo argentino de ter escolhido pessoas que não levassem a Argentina ao ponto que está levando. São argentinos hoje que sofrem nas mesmas proporções, que não seja assim, digamos, na mesma forma, mas que estão no mesmo caminho dos venezuelanos. Sofrem os nossos irmãos argentinos. E nações outras que este agrupamento de desumanos tentam governar a humanidade
com, na verdade, o martelo e a foice, trazendo miséria, trazendo desigualdade, trazendo coisas que jamais possa existir no meio daqueles que acreditam num Deus vivo. Então, meus amigos espectadores do nosso canal na tela e no rádio, nós estamos como brasileiro nesta luta cotidiana de levar a informação para que você possa analisar, para que você possa refletir no futuro que será dessas crianças, daqueles que estão no ventre das suas mães, que têm o direito de viver também, e dos nossos queridos idosos que se doou de corpo e alma para impulsionar este Brasil aos moldes que nós nos encontramos hoje. Pena que foi, na verdade, desviada a rota e o bem-querer, digamos assim, da maioria absoluta dos brasileiros. Digo com toda convicção que a maioria absoluta dos brasileiros quer um Brasil digno, um Brasil de liberdade, um Brasil democrático, um Brasil que todos os brasileiros possam ter uma vida digna e plena, que não precise viver na extrema pobreza, como é o objetivo maior desses comunistas, principalmente estes que estão integrados aí ao Foro de São Paulo, e a outras organizações criminosas que tentam, na verdade, dizimar nações do mundo. E eu estou focando para você neste momento esta nossa reflexão para que se pense bastante que nós estamos num país que tem sido cobiçado por várias outras nações. O Brasil tem tudo o que os outros não têm e que gostariam de ter. E, na verdade, a nossa infelicidade foi ter neste Brasil governantes corruptos que não deram, na verdade, o destino correto que esta nação merecia, dando-lhes dignidade, dando-lhes um salário digno e a condição de prosperar, de construir o seu patrimônio para viver de bem e com o bem da sua família de forma integrada. E a gente vê a cada momento nos jornais, em outros canais, nós estamos vendo e participando, inclusive, do canal Patriotas do Brasil, que é comandado pelo nosso colega César Campana, um grande estudioso da realidade política do Brasil e do mundo, da situação como um todo, um grande estudioso e que traz sempre conteúdos no canal Patriota do Brasil, às quartas, sextas e domingos nos hangouts, apresentado com presença de vários convidados que são compromissados com o bem comum da nação humana. E de modo que aqui estamos para fazer esta chamada geral para você, para que você fique de olho, porque nós estamos num momento bastante crítico. A situação é crítica e nós temos o privilégio ainda de termos neste país as Forças Armadas que está com a nação brasileira. Se não fosse isso, nós estaríamos, na verdade, na mão do capeta. E assim, vamos lutar, porque não podemos ficar de braços cruzados esperando que o milagre caia do céu. Até porque o próprio Cristo disse: faz por onde que eu te ajudarei. E assim, fazendo a nossa parte, como eu estou fazendo, me doando aqui para somar aos brasileiros e brasileiras de bem do bem e até mesmo com as outras nações, porque são nossos irmãos também, são seres humanos, somos todos filhos do mesmo Cristo. Então, neste momento que querem desagregar as famílias, querem, na verdade, destruir a tudo e nos manter como animais, nos manter no cabresto, na tutela, e é preciso acordar. Vocês prestaram atenção o que nós passamos e estamos passando ainda neste período de pandemia, com os decretos ditatoriais, decretos absurdos, decretos inclusive que ferem a Constituição Federal, decretos que na verdade tiram a liberdade de ir e de vir do cidadão de bem do bem, do cidadão que está sã, que precisa trabalhar para o Brasil não parar, para o Brasil alimentar. Então, quando se manda que fique em casa, é levando as pessoas à morte,
Isso, na verdade, é preciso que você enxergue e reflita esta situação. Pessoas saudáveis, é preciso estar trabalhando. A doença existe, foi criada lá na China comunista, é claro que ela existe. Precisamos ter os cuidados e que esta doença ela já existe desde 2003. 2003. Inclusive tem matérias aqui em uma dessas revistas aí famosas do Brasil e na matéria inclusive orienta as pessoas que tenham os mesmos cuidados que eles estão indicando hoje. Se fazer asepsia com água e sabão, né? Fazer asepsia das mãos com álcool gel. Quer dizer, descobrir o que água e sabão e álcool gel, né, elimina ali o vírus. E por que não descobriram ainda uma vacina para combater o vírus? Não é estranho? Eu pergunto, e quem pergunta quer saber. Então é para a gente ficar de olho. A imputação do uso de máscara, outro absurdo, né, que não se comprova cientificamente. Né? O que eles deveriam ter adotado, não adotaram, porque iria, na verdade, salvar vidas como salvou tantas e quantas vidas. São os medicamentos que estão sendo aí mostrado a eficácia através de profissionais sérios da saúde, né? São médicos e médicas que têm, na verdade, enfrentado esta situação, ministrando este protocolo de medicamentos que tem, na verdade, salvado vidas, inclusive pessoas que não precisou, né, estar internada em hospitais que estão capenga porque roubaram há décadas as verbas que eram para ser implantada na saúde e no bem-estar da sociedade. Então são vários exemplos, gente. E é preciso que você analise. Eu estou aqui, né, com uma matéria, eu vou trazer para os senhores e as senhoras, vocês terem ideia. Eles querem destruir, né, as famílias hoje com problemas, né, dentro da própria família, pessoas que ficam presas o tempo todo ali, né, e tem problemas, inclusive psíquicos em várias pessoas. Isto tem se comprovado, né, o comércio que quebrou, né, o trabalhador que ficou desempregado. E quem vai ressarcir esta situação? Estão tentando imputar agora o aumento do preço dos produtos do supermercado, como se fosse o supermercado o responsável por este aumento. O supermercado é um mero repassador, o supermercado compra o produto, então se ele está num preço elevado, o supermercado vai comprar e vai repassar, evidentemente. Então, quando se mandou ficar em casa, né, e paralisou o comércio, a produção, naturalmente um dia falta. O que eu já alertava antes, e outras pessoas alertavam antes também, que nós teríamos, eu sempre disse que o grande vírus estaria por vir, está aí, né? Os preços. Então tentam imputar esta culpa no supermercado e no presidente da República, que ficou refém, né, da medida do Supremo Tribunal Federal, que determinou que os governadores de estados e os prefeitos de municípios administrasse através, né, de decretos, né, esta pandemia, e o presidente da República nada pôde fazer neste aspecto, tá? Então, isso é público e notório, não estou inventando, eu estou narrando os fatos que está acontecendo no Brasil. Então, se existe alguém culpado pelo desemprego, pela quebradeira, não é? Pelo aumento dos preços no supermercado, a culpa é de governadores e prefeitos, que paralisaram tudo. Paralisou, não teve produção, então está faltando hoje. O Brasil, por exemplo, né? Então eu te chamo a atenção para este fato. A China quer comprar, na verdade, tudo. Tenta quebrar as economias para vir depois, né, com migalhas e comprar as empresas quebradas e assim, comprando terras, inclusive aqui na nossa região. É preciso estar de olho em tudo isso, porque por trás de tudo isso tem um plano satânico. É isso mesmo, um plano satânico, tá? Para destruir os cristãos. Quando você ouve um governador, um prefeito, dizer que uma igreja, seja ela qual for, porque o Cristo é um só, dizer que não é um bem necessário, então, não tenha dúvida, esse está mancomunado com Satanás, tá? Mancomunado com Satanás, que talvez tenha oferecido, né, recursos, bonância, né, financeira, e essa gente diz que uma igreja, pelo amor de Deus, gente, me poupem. Dizer que uma igreja não é um bem necessário para um ser humano, o que será de nós cristãos?
mas que diante de tudo isso, mesmo diante de tudo isso, não vamos perder a nossa fé em Deus, porque Ele existe e Ele é a nossa proteção maior. Vejam, os senhores e as senhoras, estou com a matéria aqui do Jornal da Cidade Online. Eu vou ler para vocês sentir como estão interessados em destruir realmente, né? Satanás quer possuir os seres humanos cristãos aqui da Terra. A cristofobia como causa da perseguição religiosa. Este é o título da matéria. Tem aqui uma santinha postada, Nossa Senhora, ao fundo, né? Um templo aqui em chamas, inclusive alguns países estão incendiados, quebrando imagens. Vocês verem isso nas matérias jornalísticas. Então, o corpo da matéria. Se você quiser conhecer a extensão geográfica e pluralidade dos ambientes culturais e políticos em que a cristofobia se manifesta como causa da perseguição religiosa, aceite meu convite e faça uma visita ao site Portas Abertas. Ali baixe o e-book da lista mundial de perseguições com relatórios individualizados sobre os 50 países em que 260 milhões de cristãos padecem em virtude de sua fé. Pasmem, os senhores. Neles, por diversos motivos, os cristãos não têm seus direitos de liberdade religiosa garantidos. A conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas. São forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da violência que pode alcançá-los. São agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa de sua fé. São presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Pasmem, os senhores. Leia o relatório. Agora pense no presidente do Brasil, falando à Assembleia Geral da ONU. Assistiam-no chefes de Estado e chanceleres de todas as nações, inclusive dos 50 que cometem ou convivem com tais absurdos crimes. Deveria ele unir-se ao cúmplice coro do silêncio? Pergunta que não quer calar. Não. O presidente do país, com a maior população católica do mundo, fez apelo à comunidade internacional por liberdade religiosa e combate à cristofobia. Este foi um apelo na fala na ONU do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Grande gesto de grandeza. Para quê? Enfileiraram-se os críticos habituais, defensores de direitos humanos, dos companheiros, a apontar inconveniências na frase. Tiram de letra 260 milhões de vítimas de perseguição religiosa. Fico pensando comigo mesmo.
Qual é o problema deste pessoal? De novo, qual é o problema deste pessoal? Meus amigos, prezados irmãos, bem, o problema é real. E também no Brasil, embora com consequências até aqui menos dramáticas, existem cristofobia. Ela seria ridícula se não fosse raivosa. Poderia ser vista apenas como raivosa se não adviesse de grupos políticos, de círculos jurídicos ou de mídias importantes e militantes. Neste caso, se torna assustadora. E quem for cristão, meus amigos, que se cuide. No Brasil, a cristofobia se expressa também na aversão de muitos a símbolos religiosos cristãos. Considera discriminatória a presença do símbolo, quando discriminador e preconceituoso é quem posa de ofendido por ele, ou não. Mas é evidente, ainda a psicopatia, quando pensamos nos muitos usos de cinema, teatro, exposições artísticas e performances repulsivas para atacar a fé cristã. Sempre a ela, mas sempre a ela. Com indiscutível e absolvidos crimes de vilipêndio religioso. Os adversários dos símbolos cristãos focam lá na frente os princípios aos valores e às tradições que lhes são implícitos, muitos com os relacionados à defesa da vida, à dignidade e aos direitos humanos, às liberdades. A família compõe convicções constitucionalizadas no Brasil. É contra este alvo que o ateísmo militante, nutrido a cristofobia, declara guerra e rufa tambores. Não age por amor à Constituição, mas por repulsa ao perfume cristão que ela legitimamente ainda consegue exalar, aqui ou ali, a contragosto do STF. Impossível negar o que afirmo, saber por quê. Até hoje, não encontrei nenhum paciente da cristofobia que explicite as mesmas aversões a quaisquer outras culturas ou religiões. Sua luta é contra as raízes judaicas cristãs do Oriente. Portanto, prezados espectadores do nosso canal na tela e no rádio, esta é uma realidade que nós estamos vivendo. Esta matéria foi escrita aqui de forma brilhante e oportuna pelo Percival Pugina. É membro da Academia Rio-Grandense de Letras, é arquiteto, empresário, escritor e titular do site www.pugina.org. Repito, www.pugina.org. Colunista de dezenas de jornais e sites no país, autor de crônicas contra o totalitarismo, Cuba,
a tragédia da utopia, pombas e gaviões, a tomada do Brasil, integrante do grupo Pensar Mais. Portanto, aí está, inclusive eu recomendo para os senhores e senhoras espectadores que acessem este site, Jornal da Cidade, online, jornal sério, traz matérias esclarecedoras para a opinião pública do Brasil e do mundo. E de modo que deixo aqui a esta oportunidade para você refletir mediante os fatos que nós estamos vivenciando. Imagine os senhores e as senhoras se não tivéssemos no Brasil um presidente que, durante o seu percurso na política, 28 anos de deputado federal, não se registra nenhuma mácula de envolvimento em corrupção, de ladruagem. E como presidente do Brasil escolhido democraticamente pelos brasileiros, um presidente que não rouba, atentai-vos, e não deixa roubar. Está deixando as raposinhas bastante furiosas em busca dos galinheiros. E as operações estão em curso, não é, César Campana? Isso. A onça vai estourar. Isso mesmo, brilhante. E vocês não perdem por esperar. Botem as barbas de molho. Quem viver